Opa, como é que vocês estão? Canalinhas, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vão deixando aquele botãozinho. No episódio anterior, eles foram caçar umas cocatrizes e depois disso conheceram o Doha, que pediu para eles fazerem um teste para mudar para classe 4. Em Paju, na classe 2 da área de monstro, tem outra equipe chegando e um monte de repórter e vários fãs também para conseguir um autógrafo. Quem vai descendo é o grupo do Hyuntae, todo mundo pedindo para ele olhar para eles, mas o guardinha manda parar de empurrar e sair de perto, suas malditas. Mas o Hyuntae chega perto e fala: calma, paciência, o que você tá fazendo? Agradece por virem até aqui, apoiar eles em mais uma luta. Eles podem se machucar, então pede para todo mundo ficar assistindo de longe. E as fãs dizendo que ele é muito gentil e muito legal. Boa sorte, chefinho. Mas assim que ele entra, fala que é muito irritante, chega a dar ânsia de vômito. E o Hwang falando que tem mais pessoas hoje do que ontem, como eles ficam sabendo toda vez. E já tá o Kim falando: qual foi, Hyuntae? Você viu a mulher na entrada? Aquela coisa era tão feia que ele quase vomitou. E qual é seu tipo? O Hyuntae fala que de preferência as garotas bonitas. O Kim fica dizendo que vai trazer umas bonitinhas esse fim de semana, que tal ir pra um clube? E lá atrás fica Soeon falando que ele tá sem noção. A Mia está aqui, dá pra não falar dessas coisas na nossa frente. Mas o Kim pergunta por que ela não se junta também. Muitos modelos homens estão a fim de ver ela. E a Seon aqui, nossa, até parece, isso é besteira, toda gadona. O Kim fala que vai chamar os caras bem bonitão. Isso é fácil, até demais. Se ele falar manso com ela, ela vai cair nesse papinho. O problema é essa outra. Não faz ideia do que ela está pensando. E a minha pergunta qual foi? Tá me olhando por quê, seu maldito? Ele tem que testar ela um pouco mais. Já vai tendo outro grupo que chega falando: e aí, Hyuntae, de boa? Já faz um tempo. Qual foi a última vez que eles se viram em uma área de monstro? E pra onde foi aquele outro cara, o escudeiro que ficava com vocês com a mochila? O Hyuntae diz que ele já saiu da guilda faz um tempo, e esse novato aqui assumiu o lugar desse cara. O Kim se apresenta falando que é um prazer, é um novo suporte do time, mas o outro time fica dizendo que é uma pena. Quando ele estava no seu grupo um ano atrás, ele fez um grande favor pra gente. O que ele fez lá não foi brincadeira. Até hoje ainda se lembra bem, ele era inacreditável, as habilidades dele mesmo com aquela mochila nas costas. Se ele não entrou numa guilda ainda, pede pra ele falar com a gente, vão contratar ele com todo prazer, mas de qualquer forma, boa sorte pro seu time. E o Hyuntae aqui, perguntando se o Jihan era tão bom desse jeito. E o Kim fala que pelo que ouviu, ele constantemente atrapalhava o time dele. Devem estar superestimando esse cara, só pode ser isso. Mas o Hyuntae já começa a pedir a sua espada. Vão, passe isso pra mim. Perto deles já vem chegando um monstro do linguão. Ele pede a sua espada, já começa a botar fogo na bicha e vai pra cima do monstro, muito puto da vida, porque todo mundo só quer saber do Jihan. Em outra área tá o pessoal querendo saber o que tá acontecendo, um bando de fuxiqueiro, mas essa área foi classificada como uma classe de monstro 4. Evacuem rápido, o preço das casas vai acabar caindo por causa disso. As pessoas desabrigadas vão ficar sem mais casas ainda. E o Jihan falando que essa aqui é a área de monstro de classe 4, dentes de sabre. E já tem um aqui dando a sua agarrada de sabre. E o Jihan e a Sihu continuam indo pra cima, falando: vai, me dê o seu suporte, maguinha. Ela já vai fazendo os seus disparos de vento, dando um bom tiro naquele dentinho de sabre que fica só o bagaço. E pra combinar, o Prota vai lá e ainda mete o seu cortezinho de vento. Embora esteja cedo para um monstro de classe 4, tá bem mais fácil do que ela pensava. A cockatriz com que lidaram era bastante diferente. Como vão mover essas coisas pro primeiro andar? Acha que vão ter que chamar a companhia de processamento, mas começam a ficar escutando uma voz pedindo por socorro. Acha que é um civil que ainda não evacuou.
precisam salvar ela rápido. Mas o Prota fica dizendo que essa voz não é estranha. Começa a dizer que são membro da guilda Fan. Está tudo bem com você? Mas a voz que ele estava ouvindo é o Jang. Ele estava sendo quase comido por um dente de sabre. E lá no local vão fazendo uma baguncinha, matando todos. A Sihu fala que em pensar que a gente se encontraria aqui, hein? Deve ser o destino. Não acha, seu maldito Jang? Ele fica dizendo que foi uma dor de barriga. Seu estômago ficou ruim do nada daquela vez. O Prota pergunta se devem parar por aqui. Conseguiram um bom equipamento graças a ele. Mas a Sihu fala que ele tá pegando leve demais. E o Prota dizendo que estão aqui, que tal assinar um contrato de processamento com eles dessa vez. Embora tenham começado com o pé esquerdo, as habilidades deles são muito boas. O Jang fala que sim, vai servir ele como se fosse seu irmão mais velho. Pode deixar todos os cadáveres no prédio com ele, que vai fazer a limpa. E a Sihu perguntando o que vai acontecer se ele passar a perna na gente de novo. O Prota fala que tá tudo bem, precisam de alguém como ele agora. Mesmo com a cocatriz, ele recolheu o lote. Agora vão precisar resolver as coisas. Mas começa a escutar o povo mimimista de novo, mandando parar com isso. Parem de caçar criaturas inocentes. Criaturas são vidas e devem ser respeitadas. Elas são vidas. E a Sihu falando que são aquelas pessoas de novo, um bando de UNPC, União Nacional de Proteção das Criaturas, também conhecidos como UNPC, uma organização que exige que os monstros convivam com os humanos como plantas e animais, e tem causado muito problema no protesto dele na área de monstro. A Sihu pergunta se ele concorda com esses caras. O Prota fala que não, isso é besteira. Se pergunta se essas pessoas ainda diriam isso, vendo heróis sendo mortos por monstro bem diante dos seus olhos. E os guardiãs tentando parar ele, falando: sai daqui, doido, é perigoso. Mesmo assim o pessoal consegue passar e tentam chegar perto daquela criança que foi abatida. Os heróis estão ali, não podem deixar eles escapar, precisam chegar na área de monstro. E o Prota sem entender que merda tá acontecendo aqui, tá de sacanagem. Começa a ver aquele corpinho no chão, fala: meu Deus, olha pra isso, como podem fazer algo tão cruel? O gatinho, em nome dos humanos, sente muito por isso. Como ousa se chamar de herói depois de fazer algo desse tipo? Esses idiotas são um bando de assador de sino. Mas o Prota fala que é irritante. Heróis não podem tocar em pessoas comuns. Não tem escolha senão confrontar eles até a associação de heróis chegar. Mas já começa a escutar outra pessoa falando pra sair do caminho. Tem uma coisa pra tratar com essa pessoa aí na frente. E o vagabundo NPC perguntando: quem é tu, meu parceiro, tá de sacanagem? O Doha fala que ele é aquela pessoa que eles mais odeiam. E aí, vão ficar na minha frente? O demônio Doha, é assim que ele é conhecido por essas pessoas vagabundas do Twitter. Ele já fica liberando toda a sua aura com as suas pedrinhas por trás. Algumas pessoas podem chamar ele de Dragão da Terra, e algumas pessoas também chamam ele de O Coringa. No Oeste chamam ele até de Terremoto, mas ele prefere ser chamado de O Demônio. E aqui os NPC falam: caramba, o demônio do Ra, o que um herói de rank 1 como ele faz aqui? E o Prota se perguntando por que esse cara continua brotando, seja lá pra arrumar confusão. Ele não tem coisa melhor pra fazer na vida. O Doha fica mandando o pessoal embora de volta, saem da frente. Ou querem ser mandado pro inferno. Já vai usando a sua habilidade, invocando o Mumu, e vai aparecendo um grande rinoceronte de pedra. E o Prota nervoso falando: que merda de habilidade é essa? Isso é o elemental dele, o Mumu, elemental de terra. Já manda prender todo mundo com seu bafo de pedrinha. E os NPC rapidinho começa tudo querer sair correndo, falando: não, por favor, não faz isso. Todos eles são presos em questão de segundo. Começa a pedir pra ser solto imediatamente. É assim que o herói nacional trata o civil. E a Sihu dizendo que isso é inacreditável. Ele prendeu todos sem nem ferir um deles. O controle dele é tão preciso que nem faz sentido. O Doha fica dizendo que sente muito por fazer ele ficar esperando. Ouviu dizer que ele passou no exame de promoção de 4ª classe. Ele estava lutando com esse tipo de monstro. Prota fala que foi tudo graças a ele. Ficou sabendo que mandou um examinador bem piedoso. O Doha começa a rir, dizendo que ele tá falando do Bang. Aquele cara é meio cabeça
quente. Quer que seja o que aconteceu, ele parece um pouco mais forte agora, o que deixa curioso pra saber quem é mais forte entre os dois. E o Pro tá perguntando se ele veio até aqui só pra falar isso. E o resto do pessoal perguntando o que ele tá fazendo aqui. Qual é a relação desse cara com esse grupo? E a Siru falando que os outros membros de outras guildas estão chegando também. O Doha fala que tem muita gente, é melhor ir pro local mais calmo. Chegam numa área de construção. Todo mundo falando, ué, tu não trabalha não, Doha? Mas ele disse que teve que parar pra conversar alguns assuntos urgentes. Esse é o QG da guilda Dice. Tem bastante gente. O Doha diz que estão trabalhando em expandir o campo de treinamento subterrâneo. Então, mesmo que seja barulhento, tem um pouco de paciência. Vão entrando dentro daquele prédio gigante. Assim que passam por uma porta toda automática, é como se tivesse um café sem clientes. O barulho da construção sumiu completamente. A Siru disse que isso é incrível, e pensar que eles poderiam cobrir uma área tão grande com uma barreira mágica. Isso deve ter custado bastante dinheiro, deve ter gastado no mínimo uns 20 bilhões. A secretária fala que agradece por ela ter notado isso, parece bem interessada na barreira mágica, quase acertou o preço também. E o Pro tá falando, caramba, é a vice-líder da guilda Dice, a Park Jae-yong. Achou que ela era só uma secretária. O Doha fala que secretária também ela é. Se lembra da última vez da guilda Fan, manda preparar uma boa sala. Ela fala que sim, vai preparar agora mesmo. Achou que eu responderia sim. Onde você esteve o dia inteiro, seu vagabundo? Já que não está cumprindo com a sua agenda. O Doha pergunta o que ela está fazendo com o líder, tem que ter mais respeito. Até com a barreira mágica, aqui dentro continua barulhento. Finalmente, eles vão para uma sala tomar um café. O Doha fala que antes de começar, pergunta se ele sabe por que foi trazido aqui. O Prota fala que sim, mas acha que deve ser por causa do seu elemental. O Doha diz que é isso mesmo, tu não é tão burro. Já vai fazendo uma bolotinha em cima da mesa, invocando o Mumu, só que agora na versão cachorro. Esse é o seu elemental, e o Mumu só latindo. Viram ele mais cedo, lidando com aquele pessoal irritante, mas tá um pouco diferente. O Mumu ajuda com a construção, ele fica bastante ocupado. Ele fica falando, visita então, e aí meu chapa? Começa a dar um sorrisinho, o cachorro já dá as lambidas. E o Prota sem entender o que ele tá fazendo. O Doha manda ele chamar o seu elemental também para dar uma olhada. O Prota já vai fazendo seu pequeno Rasengan. E a sua bolinha só fica voando. Como esperado, é um elemental do vento. Pergunta qual é o nome. E o nome dela é Sylphie. É por causa dela que queria ver ele hoje. O único elemental que nosso pai descobriu até agora foi o Mumu. Foi assim durante 17 anos trabalhando como elementarista. Também deu uma olhada no registro de herói, mas não achou nada sobre esse elemental. A única suspeita foi o fato dele ter deixado a guilda Queiroz e entrado para a guilda Fan. Mas concluir que ganhou um elemental da guilda nova não faz sentido, como acabou assinando um contrato com o espírito do vento. O Prota fica pensando, mas a Siru diz que vai explicar tudo. Sylphie tinha um contratante diferente antes disso. A sua mãe, Hernalias, era a antiga contratante da Sylphie. Explica toda a história. O Doha fala que entendeu, mas quem imaginaria que alguém acabaria assinando um contrato com o elemental da Hernalias? Isso nunca aconteceu antes. Pensou que quando o contratante morria, o elemental desaparecia também. Mas parece que ainda não entende completamente essa existência que chamam de elemental. Embora ele ainda esteja com várias dúvidas, devem parar por aqui e ir direto ao ponto. E a Siru perguntando se a Sylphie não era o verdadeiro ponto. O Doha fala que tem mais um ainda, preste atenção, vai ser bem direto. Como líder da guilda Dice, gostaria de comprar toda a guilda Fan. 100% dos lucros da guilda Fan por 20 bilhões. E a Siru perguntando se ele tá falando sério. E o Doha perguntando por que brincaria. Pode dar mais se ela acha que não é o suficiente. Podem manter um grupo de 2 pessoas como estão agora. Ou recrutar outro herói se assim desejarem. Vai ensinar pessoalmente o Jihan sobre os elementais. E não vai interferir com a ação do grupo dela. E então, não é uma oferta tão ruim, não é? A Siru fala que definitivamente não. Mas assim do nada é estranho.
O Doha diz que vai dar até um tempo, mas é claro, quanto antes responder melhor. Mas o Prota fala que recusa, e ele ainda fica sem entender, falando, ué, como assim? Prota fala que nós nunca venderemos a Guilda Fan, meu parceiro. Em outro local tá o Jang com a sua mochila, tentando entender o que aconteceu naquela área. Limpou tudo e pra onde foi o Jihan? Ia falar com ele sobre uma coisa incrível que acabou achando. E o Doha sem entender se ele achou que é pouco dinheiro, pode aumentar a oferta. O Prota fala que ouviu dizer que custou 20 bilhões para cobrir esse lugar todo com uma barreira mágica. Isso não chega nem perto de ser o suficiente, porque assim como a guilda Dice, a guilda Fan vai se tornar uma grande guilda em não muito tempo. E a Sihu perguntando por que ele tá decidindo as coisas sozinho, seu maldito. E o Doha já começa a rir como um maluco, falando, caramba, engraçado. Você quer transformar uma guilda de 2 pessoas em uma grande guilda. Escuta, pirralho, tu não acha que tá sendo arrogante? O Prota fala que não, vamos chamar de confiança. E o Doha pensando, confiança, o tom de voz dele está cheio dela. Como esperado, esse pivete é mesmo interessante, então vai abrir mão dessa oferta. Mas a Sihu mandando escutar um pouco, calma. O Doha fala que não, já que chegou tão longe, vai dar isso pra ele. Você se lembra disso, certo? Esse é o cristal mágico da última vez. O Prota pergunta por que está lhe dando isso. O Doha fala que a associação já terminou a pesquisa e ia devolver depois de pegar da guilda dele. Sendo seu elementarista sênior, ele é bem foda. O Prota fala que fica até grato, mas porque fez tanta confusão naquela vez. A Sylph já começa a ir na direção do cristal e uma luz fica brilhando no olho de todo mundo. O Doha diz que elementais podem crescer ao consumir energia desses cristais. Sempre colete esses cristais mágicos. Se fizer isso, a Sylph vai ser capaz de materializar que nem o Moon faz. Ela vira um espírito se ele fizer isso. Na filial coreana já tem um pessoal falando que aqui é a união dos telemarketing. O seu gato se transforma em uma criatura, isso é estranho. Manda continuar na linha e vão capturar o bicho em segurança. Quando ia ser o próximo trabalho voluntário dela, mas achavam que era dia 21. Da última vez que se voluntariou, ficou tão emocionada quando aquela vovó acabou me abraçando. Todo mundo é gentil, sempre compadece com essas pessoas. Devem divulgar mais sobre isso. Assim, quem sabe um dia todos percebam a missão que eles têm. Mas já começam a ficar escutando os gritos e alguns gemidos. Falam, meu Deus, parece que alguém já tá com fome. Parando pra pensar, está na hora da sua comida. Deve ir buscar um pouco lá na geladeira. Qual ela deve escolher hoje? Já tá a vovó que ela falou que tinha ficado feliz, toda amarrada. Então, ela ainda tava viva. Ela é bem energética pra uma velhinha. Assim que abre a porta da jaula, já taca a velha lá dentro, falando bom apetite, mesmo com essa carne, velha. E o tigre só agradecendo, falando valeu, irmão. Obrigado pela comida. E aqui fica amaldiçoada, dizendo que isso é uma gracinha. Olha aí, comendo tudo. Deve trazer todos aqui, mas não podem engordar muito. Vão trazer só na hora da janta agora. Vem chegando um carro todo preto. Parece que o gerente delas acabou voltando. O gerente já vem mandando um oi pra todo mundo. Ele é o Minsu. E as outras ficam perguntando como foi o trabalho de viagem. O Minsu fala que trouxe muitas criaturas com ele. Estão na construção do lado. Podem até dar uma olhada depois. Manda todo mundo prestar atenção. Traz ótimas notícias. O protótipo daquela coisa que nosso parceiro estava trabalhando finalmente ficou pronto com aquela coisa. Ele pergunta se ele se lembra daquela cocatriz em Bucheon recentemente. Embora tenha obtido sucesso na criação de uma variante usando cristal, a estabilidade era pouca e seu corpo estava se corrompendo. Também não conseguiram controlar direito, mas agora as coisas vão mudar um pouco. Minha criança, você vai ficar ainda mais bonita. Vai dando uma seringada de suco bem no tigre, fazendo o bicho começar a sua transformação. Todo mundo começa a bater palma, falando que essa criatura é mesmo linda. Na área de classe 4 dos dentes de sabre, várias pessoas andando por ali. E a Sihu dizendo que colocaram até uma barreira de proteção dessa vez. Acha que depois daquele alvoroço, chegaram à conclusão de que não seria fácil lidar com monstros. Se tiverem alguma sorte, talvez consigam um cristal de alguma criatura hoje. E o Jang perguntando onde esses miseráveis estavam. E a Sihu perguntando se tá querendo infartar os outros, chegando por trás assim. E o Jang falando, caramba, você me pediu pra cuidar dos bichos e simplesmente sumiu. Tu acha que tá tudo bem, vagabundo?
começa a se tremer e rir que nem louco. Começam a se perguntar se ele ficou doido da cabeça. O Jang pergunta se eles não vão pirar também depois de ver isso. Os dois já vão ficando de boca aberta. As cocatrizes do outro dia e o resto do dente de sabre que coletou foram todos vendidos. Deu mais ou menos uns 500 milhões, já que foi a primeira variante de cocatriz. Deu pra vender bem caro. A Sihu fala que sabia que estava certa sobre ele. Ele é muito bom. O Jang fala que tem alguma coisa pra dizer sobre a comissão de venda. Ele geralmente cobra 10% de comissão pela venda de tudo, mas o Prota já corta ele falando 4%, meu parceiro. Mas o Jang fala que não, o cliente tá louco, mesmo no ramo da coleta é muito caro. Começa uma briga e no final fica em 4% mesmo. O Jang fala que ele não pode ficar negociando sozinho, isso é um roubo. Desde quando ele é mercenário assim em Jihan, e a Sihu sem entender o que os dois estão fazendo. Já vem chegando um grande chinchilão. E a Sihu falando que merda é essa? Estão soltando os bichos. E os figurantes perguntando se ela é uma domadora. É a primeira vez vendo essa pessoa. Ela é a Snowflake dessa guilda chamada de Yuri. Ela é conhecida por sair por aí para acabar com os dentes de sabre. Todos eles ela não gosta de nenhum. E o Prota só olhando ela passar, sem nem virar a cabeça. A Sihu diz que a classe domadora é muito legal. Mas o Prota fala que eles também vão entrar logo. Ela é especialista em caça-dente de sabre. Se demorarem demais, aquela chinchila vai pegar tudo pra ela. Mas a chinchila ouviu o papo, falou: qual foi, mano? Tá tirando? Qual é a tua? E o Prota já fica nervoso com: caramba, a chinchila me ouviu. Parece que eu vou levar um mordidão. Mas não, a probabilidade de ser atacado era menos de 2%, já vai tomando uma linguada. E a Sihu vendo aquilo falou: caramba, tomou um linguadão, hein? E a Yuri dizendo que isso é estranho. E pensar que a Sheila se interessaria por outra pessoa. É um prazer em conhecer ele. Ela é da Snowflake. O Prota fala que também é um prazer, é da guilda Fan. Essa aqui é a mestre da guilda. E a Yuri perguntando se ele gosta de bichinho de estimação, porque isso é estranho. Não tem como a Sheila fazer isso sem nenhum motivo. O Jang já chega pelas costas dizendo que é uma honra conhecê-la. É o gerente da Mongtang, uma empresa que faz desmontagem de monstro. Se precisar de ajuda, você é só procurar ele a qualquer momento. Mas a chinchila já chega falando: qual foi? Tá de sacanagem com a minha dona, meu parceiro? Já taca a mordida do carinho com umas lambidas. E os figurantes falam: caramba, aquela mulher fria tá conversando com os outros. Pensando bem, não são as mesmas pessoas que estavam com Doha ontem de noite. É um povo se juntando outra vez. A Yuri pede desculpa por atrair a atenção dos outros sem motivo. Eles vão sair primeiro, dá uma boa sorte pro pessoal. Min e Yuri da Snowflake. A última vez que vi alguma notícia sobre ela foi uns 3 anos atrás. Considerando quão popular ela ficou, já deve ter sido promovida para 3ª classe. Porque ela ainda é 4ª classe. Mas isso não é da sua conta, não é curioso. Precisam entrar também. Fala que ele pode ficar aqui do lado de fora, senão vai acabar atrapalhando. Vão entrando no apartamento das florzinhas verdes. E a Sihu perguntando o que tá rolando. Já passaram por 5 andares e não viram nenhum monstro. Prota diz que talvez as outras guildas já tenham feito a limpa. Não tem jeito, vão ter que continuar subindo e procurando os bichos. Ele pode estar no meio do caminho. A Sihu fala que pedir para um mago ficar subindo escada é um pouco demais. Mas magos também precisam de resistência. Vem chegando o Cleitinho falando: quem foi que tá chegando aí, meu parceiro? Quem são esses otários invadindo a nossa área? Essa é da guilda Knaf. Fala que eles não viram a placa no primeiro andar, seus malditos. Os prédios 207 a 9 são da guilda Knaf, então procure outro local. A Sihu fala que ele tá falando de merda, mas o Cleitinho fala que esses otários nem devem saber coreano. Um spot é um lugar criado para garantir uma boa posição em uma área de monstro. Se uma guilda grande reivindicar um spot, as guildas médias não têm escolha a não se aceitar. Isso especialmente é verdade quando se trata de guildas com apenas 2 membros. Cleiton fala que se eles entenderam, caiam fora. No entanto, a guilda Fan é diferente. Fala que quem vai cair fora é eles. Eles não são uma guilda média. Sabe que é legal ocupar um spot em uma área de monstro. Vai registrar uma queixa sobre a ação dele no Ministério dos Heróis. E o Cleiton falando que esse bicho tá louco. Acha mesmo que o Ministério dos Heróis vai se responsabilizar pela vida que eles têm? Prota fala que agora eles estão partindo pra ameaça. Um tanque, um guerreiro e um mago. Por causa do layout dessas escadas de emergência, é difícil que 4 pessoas desçam de uma vez.
eles conseguem. A probabilidade vai sendo calculada. Já vem chegando os 4 falando qual foi, vem pra cima seu lixo. A chance de ganhar a batalha é de 80%. E aqui fica o Cleitinho falando, caramba, ele nem se mexeu. Pergunta o que o pessoal tá esperando, ataquem agora mesmo. Lá atrás já fica o Maguinho preparando a sua bolota de fogo. Mas o Prota manda a Cirrus fazer algo. Ela vai fazendo a sua flecha. De um lado vem flecha de água, do outro lado flecha de fogo. E as duas já ficam lutando entre si. E quem sofre com tudo isso é apenas o prédio, sendo destruído aos poucos. O Prota e a Cirrus aproveitam o momento para sair correndo. O Cleitinho fala que ele tá fugindo. Peguem esses vagabundos rápidos. Mas a Cirrus fala que não estão fugindo, é uma retirada estratégica. Vai fazendo uma parede de fogo para ganhar um pouco de tempo. Mas o Prota já aproveita o momento que eles estão distraídos e já vem por cima, falando, toma aí uma cabelotada. Mas ele defende. E o Cleitinho perguntando que merda é essa? Como esse lixo pode ser da mesma classe 4 que ele? Prota fala que eles são muito burros, a perna dele tá desprotegida. Vai metendo uma rasteira, fazendo o bicho cair de costela no chão. O Cleitinho fala que isso não vai ficar impune. Depois de fazer isso, quando sua guilda descobrir, ele vai ver só. Mas o Prota já mete a espadona do lado da cabeça, falando, por quê, pô? Eles disseram que vão se responsabilizar pela sua vida se isso acontecer de novo. O Jorginho tá amarrado, falando que não são páreo pra essas pessoas. A Cirrus pergunta se vão deixar isso por enquanto ou vão dar um fim nesses caras. Eles ficam perguntando quem são esses dois, que merda é essa? Começam a apagar o fogo, mas eles não são muito bons com atributo de água. Depois que estavam sozinhos limpando a bagunça, diz que não acredita que não encontraram nenhum gato de sabre, mas aqui estão gastando energia nesse lugar maldito. Quando ele ia virando sua cabecinha para trás, enquanto o Maguinho estava ocupado usando uma lâmina de água, fala que finalmente pode ir embora depois de ter liberado a passagem. Mas tudo que ele vê lá atrás é o tigre dentro de sabre comendo o Cleitinho. E o Cleitinho fala, me ajuda, Neng, tô morrendo, me salva. O Maguinho fala, puta merda, agora ferrou, já dá-lhe um gritão. O Prota fala que ouviu um grito da escada de emergência. Será que um gato de sabre apareceu? Mas não era pra ele estar gritando tão alto assim. Uma probabilidade vai aparecendo. A chance dele sair vivo dessa luta é bem baixa, porque vai aparecendo o gato tigre que parece um predador. A chance de vitória deles é 0,5, é uma variante. E o bicho vindo boladão com uma área toda negra. E a Cirrus perguntando que coisa é essa? Isso é mesmo um gato de sabre? O Prota fala que acha que é uma variante, mas é a primeira vez que vê uma variação tão extrema assim. E o Cleitinho falando, puta merda, é aquele monstro, uma variante. O Prota manda os dois se juntar, gente, pra começar uma luta. Mas eles falam, se juntar é só meus ovos, tá? É doido que eu vou enfrentar essa coisa. Eles fugiram medrosos. É impossível para eles dois lidarem com uma variante de classe 4. O bicho vem com as pernas grossonas, esse aqui não pulou o treino de perna. Vem correndinho com a sua garra afiada. O Prota já vai puxando a sua espadinha para defender o ataque. Mas o bicho tem uma força monstruosa. Se ele não tivesse coberto a sua espada com seu elemento, já teria quebrado um braço há muito tempo. Em vez de prolongar, ele tem que terminar isso com apenas um golpe. Mas o tigre tem um segundo braço e já vinha com ele. Prota só vai vendo aquela mãozinha chegar cada vez mais perto. Mas a Cirrus usa o seu vento lento, fazendo ele ficar um pouco preso. Fala agora, Jihan, brilha, garoto. O Prota já vem usando também a sua lâmina de vento, mas o bicho é rapidão e tem um instinto superior. Consegue desviar do ataque. Fala agora é minha vez, já deu seu ataque. Dá-lhe um tapão em cheio. E o Prota se perguntando enquanto apanha como ele consegue ser tão rápido. E a Cirrus só gritando, falando, Jihan, meu Neng, que merda aconteceu? Vai dando suas flechadas de vento no bicho, mas ele fica só rindo, falando, desse ataque não pegue em mim, garota. Volte pra cozinha. Usa o instinto superior e desvia de tudo em questão de segundo. Já vem com um golpezão, a sua mãozada suprema. E quando a Cirrus pensou que ia virar só o bagaço, já vem chegando o Sheila, falando, qual foi? É briga de bicho, é? Já chega na voadora, falando, sai de perto dela, seu vagabundo. Começam a se jogar do prédio para lutar do lado de fora. E a Cirrus só vendo que foi salva por uma chinchila.
A Yuri diz que ouviu uma explosão, então veio dar uma olhada. Quem diria que eles estariam aqui também? É bom ver eles de novo, Guilda Fan. Parece que eles teriam grandes problemas se ela tivesse chegado um pouco mais tarde. Vai cuidar da variante, então pode levar o Jihan pra fora e dar uma corrida. A Shiru fala que é muito pra ela cuidar sozinha. Pode pedir ajuda dos outros heróis, mas a Yuri fala que não. Ela conhece os gatos dentro de Sabre melhor do que qualquer pessoa. E a Shiru vendo que a aura dela acabou mudando. A Yuri já vai se jogando do prédio que nem maluca. Enquanto aqui embaixo tá a Sheila lutando com um gato de sabre. E o tigre só lambendo, falando, hehe, olha aqui minha linguinha. Toma, já dá-lhe uma mordida no pescoço da Sheila. E lá em cima já vem a Yuri, falando, sai da frente aí, meu parceiro, solte ele. Usa o seu chuvão de gelo, tacando um monte de flecha, é tudo a mesma aparência de sempre. A chuva de gelo, quando toca num alvo, faz ele ficar congelado. E o tigre só vai se lembrando da era do gelo, mas quebra muito puto, falando que fizeram ele lembrar de um trauma que ele não queria. Ele ainda consegue se levantar depois de ser atingido por tantas flechas. Não é uma variante à toa. E o tigrezinho puto falando, sua maldita, ousa me congelar, eu já tô cansado disso. Mas a Yuri diz que de qualquer forma, o resultado não vai mudar em nada. Manda um disparo da sua nevasca, que é outra vez outra flecha. A manobra é a maior habilidade de um tigre dente de sabre. E também a sua maior fraqueza. Já vai acertando bem no joelho de Aquiles. E o tigre falando, qual foi? Golpe baixo, pô, isso não vale. Mas a Yuri fala que ele nem vai se levantar depois disso. A extraordinária mobilidade que os gatos dentes de sabre possuem vem da flexibilidade que eles têm. No entanto, se os músculos deles se contraírem por causa do frio, as juntas não vão aguentar o peso e vão acabar se despedaçando. Nossa luta terminou no momento em que ele foi atingido pela sua flecha de gelo. A Shiru lá de cima falando que é incrível, que a variante que o Jihan e ela tiveram dificuldade de lutar contra tá sendo derrotada sim. O Prota finalmente vai acordando depois daquele tapão, dizendo que precisam ajudar a Yuri rapidamente. Mas a Shiru fala que nem precisa, ela já cuidou disso. Mas o Prota fala que não, ainda não acabou. A probabilidade da Yuri vencer contra o gato dente de sabre não é tão alta assim. Desse jeito, ela vai estar em perigo. A Yuri fala que vai acabar com isso da forma menos dolorosa possível. E o gatinho de tigre aqui fala, não faz isso. Começa a gritar, socorro, tio Sam. E começa a aparecer vários tigres dentro de sabre para ajudar também. Falando, qual foi? Tá mexendo com o nosso humano? A chance de vitória é menos de 10%. Os tigres já vêm pra cima, falando que ela bateu no nosso amigo, vamos pegar ele. A Shiru fala que o vagabundo chamou o amigo, não sabe lutar sozinho. Então é assim que acabou mais uma vez. O Prota pergunta se a Shiru sabe usar uma levitação. Ela fala que embora não seja perfeito, consegue usar até certo ponto. O Prota fala que então no sinal dele, pode usar minha garota. Já pega ela na cinturinha, falando que não tem outro jeito além desse. Vai usando aceleração. E a Shiru gritando, falando, maldito, deveria me dizer primeiro, antes de se jogar do nada. E os tigres continuam vindo pra cima, querendo cada vez chegar mais perto, tão carente. Mas vão tomando uma flechada no meio da cara pra ficar esperto. A Yuri é uma miradora de flecha nata. E o tigre Cleito com raiva falando, maldita, tu acertou o Jorginho e o Adolfo. Toma esse golpe. Mas a Sheila já amassa ele no chão, falando, sai daqui de perto da minha dona, meu caro. Nesse ângulo ele ficou parecendo um pedaço de pedra estranho. A Yuri fica dizendo que tem muito desses bichos, onde a variante está se escondendo. Precisa terminar com ele agora mesmo. Já vai escutando um gritinho, falando que era só Shiru descendo lá de cima com medo, toda cagadinha. E o Prota falando pra ela usar levitação rápido, senão eles vão acabar se esborrachando. Mas ela fala que já tá usando e tá fazendo eles cair em queda lenta. Ela conseguiu desacelerar um pouco, mas não é poderoso o suficiente para fazer eles ficarem parados no céu. Ele queria conservar sua mana, mas não acha que tem escolha. Taca no chão uma bomba de vento do Minecraft e parece que funcionou, eles não viraram borracha. Tem que mirar diretamente na sua frente para dar certo. E igual aquela vez que derrubou aquele basilisco de variante, manda o seu corte de vento nos tigrezinhos lá no chão e começa a atacar pedra em tudo que é gente. Fica cansado, falando que tentou ser o eficiente possível com a sua mana que tem, mas ainda lhe desgastou bastante. A Yuri fala que disse pra ele ficar de fora da luta, parceiro. Prota fala, qual foi? É só isso que tu tem pra dizer pra alguém que acabou de te ajudar, sua maldita.
mas a Yuri fala que nem pediu ajuda, consegue lidar com isso sozinha. O Prota pergunta qual é o problema dela com os gatos dente de sabre afinal. A Sheila já começa a falar: meu Neng, preste atenção, aquele ataque não pegou todos os bichos. Não, esses não são os mesmos, devem ser outros. Eles continuam invocando mais gato dente de sabre. O bicho é um necromante nato. A junta dele já deviam ter se despedaçado. Prota fala que não sabe como, mas acha que ele consegue se regenerar também. Nunca vi um gato desse com essa habilidade de cura antes. Quando fala essa habilidade, a Yuri começa a lembrar da sua amiga, mandando ela sair daqui toda suja de sangue. A maioria dos dentes de sabre estão no chão e a variante está gravemente ferida. Se trabalharem junto, tem certeza que podem fazer isso. Mas a Yuri nem escuta, começa a ir correndo pra cima do bicho. E o Prota não consegue entender porque de repente ela ficou tão imprudente. Não é à toa que ela só opera sozinho. Manda Siru cobrir suas costas com as suas magias. E os tigres vindo pra cima, falando: não vai chegar perto do chefe, fiquem longe. Mas a Yuri continua vindo, tacando as flechadas mesmo de perto. Vai chegando perto do dente de sabre, todo marombão. Mas um vem pelas costas falando que vai agarrar essa perninha dela. Mas a Yuri manda não atrapalhar, sai de perto de mim, seu tigrezinho bosta. Enquanto eu tava distraído com das pernas, o tigre dente de sabre já vem com a lapada seca. Ele se recuperou e a sua agilidade ficou incrível, rápida de novo. Quando o golpezão ia chegando bem cheio, o Prota fala que se fosse ele, não comeria ela. Comida fria pode acabar dando dor de barriga. Consegue dar um golpe que vai cortando fora a mão do gato de sabre. O bicho fica gritando, falando: não, meu braço, vou virar o Shanks. O Sheila já chega pra dar uma ajuda também. E a Siru já começa a mandar seus disparos, falando: toma aí, seu bandido. Agora acabou, ele vai dando o seu golpe final. Mas a Yuri já vai entrando na frente, falando: não faz isso, meu parceiro. E o Prota sem entender, falando: qual foi? Tá de sacanagem. A gente tem que matá-lo antes que ele se regenere de novo. Mas a Yuri fica dizendo que precisa desse gato dente de sabre. Tem que capturar a variante vivo. E o Prota falando: o quê? Tu quer capturar essa coisa vivo? Ficou maluca? Sai do caminho. Mas a Yuri fala que não pode e começa a preparar sua habilidade. E o Prota sem entender porque essa miserável tá ficando no caminho. E o dente de sabre aqui começa a sentir o efeito colateral. O bicho começa a ficar mais inchado do que quem usa óleo no corpo pra ficar bombado. Os dois ficam sem entender que merda tá acontecendo. E os outros tigres falando: caramba, que bicho é esse? Ele tá chamando mais dente de sabre. Está ficando sem mana. O que ele faz agora? É quando chega outras pessoas pra ajudar, falando que isso é patético, meus parceiros. Eles ainda continuam amadores. O Bang diz que apesar deles passarem no exame de quarta classe, não conseguem nem lidar com alguns felinos, está muito desapontado. Então ele não se mostrou um prodígio, mas ainda assim é impressionante como conseguiram aguentar tanto tempo. Mas manda cortar a conversa, vão acabar logo com isso. O time do Subang finalmente estava esperando os grandões aparecerem. O Minsu tá só no prédio dizendo que eles devem ser um time de terceira classe. E ele aqui esperando que um time de primeira classe se juntasse na briga. Acha que esperou demais. O Cleitinho pergunta o que eles fazem agora. O Minsu fala que nada demais, vão apenas recuar por enquanto. Isso não foi uma perda total. O fato do cristal de mana liquefeito ter sido difundido pelo corpo no último segundo é um problema, mas o poder que ele tem é bem impressionante. Vão continuar conforme eles planejaram esse tempo todo. Depois disso, o local fica cheio de tigre desfalecido. E o tigre chefinho fica com um monte de bolha pelo corpo. E todo mundo quer saber que merda é essa que aconteceu. O Bang fala que o departamento de heróis tem muita coisa para continuar resolvendo. O Prota já tá sendo salvo pela equipe médica. A Siru recusa porque não se machucou tanto. E a Yuri começa a ir embora dando só uma olhadinha para trás, depois de atrapalhar aqui o nosso Prota. Uma semana depois vai se passando e agora o nome da guilda mudou para guilda Epic. Já estão olhando o celular para ver se eles vão fazer alguma coisa ou não. E o Jang querendo saber o que aconteceu lá dentro, na área de monstro, que foi noticiada. Ele parece que passou maus bocados. Prota fala que já disse que não pode falar sobre isso. O que aconteceu com os civis lá dentro. Mas o Jang fala que são parceiro, merece saber. Talvez não devesse ter contratado esse cara. 8 heróis morreram naquele dia. Não podem falar sobre isso. O aparecimento súbito de uma variante desencadeou uma enxurrada de gatos de sabre, resultando em uma tragédia. Tá com um pressentimento ruim sobre isso. Foi tudo arranjado de maneira perfeita demais para ser coincidência. Além disso, a mutação do variante
não era nada como ele já viu antes. Talvez não devesse pensar nessas coisas. O departamento de heróis vai liberar os resultados de investigação em breve. O Jang fala que acabou de perceber que não viu a Si-Woo hoje. Prota fala que ela tem umas coisas pessoais pra resolver, então tirou uma semana de folga. Começa a tocar o telefone da guilda. Nunca viu esse telefone tocando antes. Prota fala que é uma linha direta das guildas, então todas têm. Mas quem ligaria pra guilda Epic por essa linha direta? Fala que aqui é o Jihan, manda. Quem tá falando do outro lado é Yuri da guilda Snowflake. E o Prota falando, o que, Yuri? Como assim, do nada, o que foi? O Jang fala, caramba, cadê minha pipoca pra assistir essas coisas? A Yuri pede desculpa por usar a linha direta, mas foi a única forma de conseguir falar com ele. Como está o seu ferimento? Prota fala que já passou tudo, tá tudo curado e cicatrizado. E como ela está se sentindo? Não é possível que ela tenha usado a linha direta só pra perguntar se ele tá bem. A Yuri diz que sabe que é de repente, mas poderia encontrar com ela hoje. E o Prota falando, o que? Hoje? E o Jang de boca aberta dizendo que não acredita nisso. Não pode ser verdade. Na outra linha, tá a Si-Woo falando com seu pai. Ele fala que ouviu dizer que ela encontrou uma variante dentro da área de monstro. Ela fala que sim, mas tá de boa. Ele diz pra ela tomar cuidado extra. Suportes traseiros são mais visados do que eles imaginam. E se ela vê um invasor, corre na mesma hora. Ainda assim, é reconfortante saber que ela tá trabalhando com um cara de confiança. A Si-Woo fala que sim, o Jihan tem sido de grande ajuda para sua guilda. Se não tivesse conhecido ele, ainda estaria onde estava. O pai dela fala que entendeu. Espera conhecer esse cara algum dia também. Um herói que herdou o elemento da sua mãe. Tem muita coisa que quer saber sobre ele. Mas já chega a secretária falando que precisa que ele revise algumas amostras que acabaram de chegar. Então vai voltar pro trabalho. E a Si-Woo falando, quando é que tu volta pra casa? Velho safado. O pai dela fala que volta no aniversário da morte da mãe. Vão conversar em breve de novo. A Si-Woo diz que realmente precisa arrumar uma casa, tá uma bagunça, mas já vai recebendo uma ligação do Jang e não sabe o porquê. No meio da cidade já tá o Prota todo arrumado, ganhou até uma pulseira do Jang e não sabe porque ele pediu pra ele usar essas coisas. A Yuri já chega também arrumada, perguntando se fez ele esperar muito. Ela tá bem diferente da última vez que se encontraram, mas fala que acabou de chegar, tá tudo tranquilo. Ela fala que fez uma reserva pra eles comerem um pouco. E lá atrás já tá o Jang dizendo que eles vão comer junto. E a Si-Woo perguntando o que ela tá fazendo. Ela teve a audácia de apontar a flecha pra gente, mas agora tá conversando com o Jihan como se nada tivesse acontecido. Isso só pode ser alguma coisa, ela quer roubar ele de mim. Como mestre da guilda, não vai deixar isso acontecer. Eles vão dar uma comida primeiro, num cafezinho. Depois vão tomar um suco de uva. E mais um tempo depois, vão dar uma brincada no parque de diversão. E o Prota querendo segurar o ursinho dela também. E o Jang falando que tá vendo, isso é muito suspeito. Eles com certeza estão parecendo no encontro. A Si-Woo já mete um socão na cara dele, falando, seu merda, não fala uma coisa dessa. E o Jang perguntando, qual foi, por que tu me bateu? Eu não preciso me importar com quem ele sai. A Si-Woo diz que sabia que não pode se importar com isso. Mas por que ela fica tão irritada vendo essas coisas? E no final do dia, o Prota fala que foi divertido. Faz um tempo que ele não faz essas coisas. A Yuri fala que sim, se sente até bem melhor agora. Mas o Prota fala, tá bom né, você não acha que tá na hora de me dizer por que quis me encontrar hoje? Você não pediu pra me encontrar só pra gente ficar saindo. Estava esperando ela falar alguma coisa. A Yuri fala que sim, a verdade é que ela estava esperando que acompanhasse ela em um local. Vão chegando no hospital, a sua irmã tá sendo tratada lá dentro. E o Prota sem entender qual é a doença da irmã dela ou algo do tipo. A sua habilidade já vai sendo ativada sozinha, porque ela ativou do nada. A Yuri diz que essa é sua irmã mais nova. A Soeon também. A condição atual é inconsciente. Ela tá com a síndrome de descoloração de mana em 95%. Prota fala, caramba, eu não conheço essa síndrome. A Yuri fala que ela perguntou porque ela só caça os gatos de sabre, certo? É por causa dessa garota. Nós fomos atacadas por um gato de sabre há 4 anos e ela está em coma desde aquele dia. Os médicos continuam insistindo que não sabem a causa. Então é por isso que ela tem perseguido esses gatos safados. A Yuri fala que sim e pensou que poderia encontrar uma pista se continuasse caçando. Mas parece que cometeu um erro. Achou que o fator de cura da variante poderia ajudar sua irmã. Mas os relatórios que leu hoje não mostram
nenhuma conexão com isso, pede desculpa pelo comportamento naquele dia e sabe que a Shiho foram colocados em perigo por causa dela, mas o prota manda não se preocupar com isso. E de novo, a sua habilidade vai sendo ativada. A Yuri, da guilda Snowflake, é uma figura crucial para o crescimento da guilda Epic. Atualmente, está em um quarto da missão. A guilda Epic precisa dela no futuro também. E acabou?